Queridos, povo de Deus, abençoado, bom dia! A paz gloriosa de Jesus para você nesta manhã de segunda-feira. Estamos aqui mais uma vez na Rádio Estúdio FM para levar até você a luz do Evangelho, esse programa maravilhoso, o programa Maranata, né, Ritinha? Bom dia, Pai do Senhor. Dia, Pai do Senhor. Aleluia, estamos aqui, queridos, firmes e fortes, porque aprove ao Senhor fazer isso, esse milagre na minha vida e na sua vida também, de podermos estarmos vivos nesta manhã de segunda-feira mais uma vez. Então estamos aqui, vamos meditar na palavra de Deus, porque Deus sempre tem um recado para os nossos corações. Vamos começar a nossa semana na fé, né? Na fé, na confiança, na graça de Deus, que dá tudo certo, em nome de Jesus. Se você crê, não desligue seu rádio, fique aqui comigo, porque Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Eu creio, você crê? Então nós seremos abençoados. Aquele que crê, recebe a sua bênção, né? O justo viverá de fé, diz a palavra de Deus. E nós precisamos estar conectados com o céu, com a santa e gloriosa palavra de Jesus, para nós sermos ricamente abençoados, andarmos nos caminhos do Senhor e fazermos aquilo que Deus tem para nós, e não aquilo que nosso coração, que a Bíblia diz que é enganoso, não há nada mais enganoso que o coração do homem. Então, queridos, vamos lá? Vem comigo, vamos meditar na palavra, vamos orar primeiro, né? Para que a nossa programação entre aí na frequência celeste, em nome de Jesus, e Deus possa responder aquilo que está no teu coração. Que essa palavra venha trazer uma resposta, venha trazer ânimo para a tua vida, venha trazer cura, venha trazer libertação, venha trazer salvação. Essa palavra, ela tem poder para todas as coisas. Ela tem poder. Eu não sou nada. Sou só um vasinho pequeno, um vaso de barro imperfeito aqui. Mas a palavra que eu trago, ela é poderosa. E você pode receber a sua bênção a partir dela. Creia nisso, ela tem poder, né? Nós somos vasos pequenos. E o apóstolo Paulo ainda fala que nós somos vasos de barro. Para quê? Para mostrar a nossa fraqueza, para mostrar a nossa humanidade, a nossa imperfeição. Mas é o poder de Deus que está dentro do vaso que opera. Aleluia! Opera as maravilhas de Jesus. Opera os seus sinais, as suas proezas no mundo dos viventes, sobre essa terra. Então você crê? Vamos lá, vamos orar, vamos buscar a presença de Jesus. Aleluia, porque sem ela nós nada podemos fazer. Aleluia, a paz de Deus, meu primo Zé Luiz, Deus abençoe a sua vida. Manda um beijão para todo mundo aí, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Então vamos lá, Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui mais uma vez diante de Ti, nesta programação. Consagramos a Ti todo o nosso ser, toda a nossa alma. Consagramos a Ti essa rádio, essa programação agora. Toma conta da minha vida, da vida da Ritinha. Venha nos inspirar na Tua palavra santa nesta manhã. Que seja verdadeiramente uma palavra que veio do Seu trono. E eu creio, porque o Senhor nunca falha. Aleluia, embora eu possa falhar, algum de nós podemos falhar em todos os momentos, mas o Senhor é fiel, a Tua palavra não falha. Ela tem um endereço certo para um coração que está desesperado esperando uma resposta do Senhor. Vem, Senhor, traz a resposta, traz o milagre, traz o refrigério para essa alma sedenta. Nós estamos aqui para cumprir o Teu chamado, para ouvir a Tua voz em ser um canal de retransmissão dessa Sua palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos abençoar mais uma vez, como o Senhor sempre nos abençoa. Somos gratos a Ti pela oportunidade de estarmos aqui e pela oportunidade de ouvir a Tua voz mais uma vez. Eu sei que o Senhor fala de diferentes maneiras, mas a Tua palavra diz que nos últimos tempos aprove a Ti falar pela boca do Seu Filho. E eis-nos aqui como testemunhas de Jesus, que Ele pediu para que nós fôssemos, para que a Tua palavra fosse levada aos corações dos seres humanos, a quem o Senhor fez. O Senhor criou a sua imagem, a sua semelhança, e o Senhor não abre mão de nós, e o Senhor quer que nós sejamos restaurados, libertos, quer que o Senhor quer que nós tenhamos a vida eterna. Por isso nós estamos aqui, para cumprir a missão, ó Pai. Que os corações se rendam diante da Tua palavra.
que haja um mover do teu Santo Espírito sobre essas vidas e todos possam contemplar quão maravilhosa é a tua bênção, a tua graça e quão poderosa é a sua salvação. Derrama sobre nós o teu Espírito, renova a face da terra com ele, dá-nos entendimento novo, Pai, da tua palavra. Meu Deus, vai pondo por terra todo espírito de incredulidade e de impaciência para perseverar no estudo das Escrituras Sagradas. Em nome de Jesus eu te peço, sê conosco, nos abençoa, derrama da tua graça sobre nós. Abençoa a rádio, abençoa a cidade de Oeste, abençoa todos esses ouvintes da Rádio Estúdio FM. Deus, eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode entrar nessa vida aí que está ouvindo e fazer uma transformação que ela necessita, porque eu sei que essa pessoa já passou a noite em claro, orando, de joelhos dobrados, clamando a tua intervenção, e o Senhor pode entrar agora, em nome de Jesus. Se ela tiver a fé que move as montanhas, tiver a fé que o Senhor faz, que o Senhor não mudou, o Senhor continua o mesmo Deus, fazendo milagres, transformando as vidas, fazendo restauração de casamentos, restauração de famílias, porque do agrado do teu coração, meu Pai, restaurar as famílias, deixar elas na tua casa, na tua presença, papai, em nome de Jesus. Não permita que Satanás venha trazer contenda no meio das famílias, cerca as casas com a tua presença, com teu fogo santo poderoso, em nome de Jesus. Eu decreto agora, eu profetizo na autoridade do nome de Jesus, que Satanás já perdeu, ele está batendo em retirada agora, neste lar, o sangue de Jesus vai ser derramado agora, aleluia, e o Senhor vai proibir Satanás de agir, em nome de Jesus nessa casa, aleluia, e a paz do Senhor, que excede todo entendimento, a paz daquele que é o príncipe da paz, chegará nesta casa, aleluia, em nome do Senhor Jesus, e para a glória do nome dele, haverá um testemunho que o Senhor entrou e que Satanás perdeu e que a família foi restaurada para a glória do nome do Todo-Poderoso Deus Jeová. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus Cristo de Nazaré. Queridos, Deus é bom e Satanás não presta. E aqui a gente põe ele para correr, porque o lugar dele é no inferno. Não é atrapalhando a vida dos filhos de Deus. A Bíblia diz que naquele que é de Deus, o maligno não toca. A Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, queridos, ó, profetiza, resista que Deus vai entrar com providência na sua vida. Amém. Ô, minha querida irmã Cidinha, Deus abençoe, a paz do Senhor, amadinha do meu coração. Deus abençoe. Tá chegando a tua encomenda, né? Em nome de Jesus. Se Deus quiser, de hoje para amanhã deve chegar. Em nome de Jesus. Então, estamos aqui mais uma vez, né, queridos, para meditarmos na palavra de Deus. Porque é ela que nos mantém de pé. É ela que nos sustenta. É ela que deixa a nossa fé inabalável diante das circunstâncias da vida. Ô, Gilmar, você viu meu recado, querida? Deus abençoe, minha amadinha. Vem aqui pegar o seu potinho também. Tá aqui, ó. Vou mostrar. A Ritinha já preparou. E a minha ouvinte, que vai receber esse pote lindo. Olha! Que chique, Gilmara, para você, a minha irmã querida, minha ouvinte também. A Gilmara é uma ouvinte fiel minha aqui. Então, vou começar a presentear minhas ouvintes fiéis. Aqui, meus ouvintes. Meu primo que tá sempre por aqui. Daqui a pouco eu entro em contato depois com a família para mandar um aí para Penápolis também. Né? Nós vamos espalhar a palavra de Deus, viu, Ritinha? Para longe, em nome de Jesus. Ô, primo, você tá aí ainda? Entra aqui em contato comigo. Aleluia. Aleluia. Pega lá o telefone que é tia Rosa. O meu telefone. E para ir, manda seu endereço para eu mandar aí para prima, né? Porque vocês estão sempre aqui me ouvindo, me dando essa força. Hoje não dá, mas vou na segunda. Segunda-feira que vem, então você vem, Gilmara? Tá bom. Estamos aqui te esperando para fazer uma festa, para te entregar o seu presente, tirar uma foto, né? E
e o nome do Senhor e será glorificado. E vai levar um testemunho, ô Gilmara! Isso que eu estou esperando de você, minha amada. Vem aqui trazer seu testemunho da parte do Senhor, né? E receber o seu presentinho, viu? Em nome de Jesus. Aleluia! Então vamos lá, vamos seguir com a nossa palavra aqui, em nome de Jesus, porque nosso Deus é fiel. E Ele quer falar conosco, né? Deus fala conosco através da palavra. Semana passada, eu falei que eu ia falar da Torre de Babel. Amados, nós precisamos aprender com a palavra de Deus, né? Então vamos lá? Começa essa história, ela começa lá no livro de Gênesis, capítulo 10. Depois do dilúvio, né? Estava lá Noé com seus filhos. E ele teve aquele episódio lá das uvas que ele plantou, fez um vinho, bebedou. E um dos filhos viu ele nu. E ele amaldiçoou a geração do filho, né? Aí vai vendo da onde que vem a Torre de Babel. Então, os filhos de Cã começam as gerações lá dos filhos de Noé. Então, dos filhos de Cã, aquele que foi amaldiçoado, os filhos de Cã são Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Eu estou no livro de Gênesis, capítulo 10, agora versículo 7. E os filhos de Cuxi são Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá, Sabitecá. E os filhos de Raamá são Sabá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrode. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pois isso se diz, como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra foi para a Síria e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá. Aí, nós vamos lá para o capítulo 11. Então, você viu quem é Nimrode? Nimrode é um dos descendentes de Cã. Cã, filho de Noé, que foi amaldiçoado. Ele era filho de Cuxi. Filho de Cuxi. Aleluia. Aí, então ele era neto de Noé, né? Você tá vendo? Nem tão pouco tempo assim, depois do dilúvio, o povo já estava rebelde contra Deus. Aí, no capítulo 11, começa assim. E era toda a terra da mesma língua e da mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. E estabeleçamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isto é o que começam a fazer, não havendo agora restrição para tudo o que eles intentam fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua um do outro. Assim o Senhor os espalhou dali, sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. E estas, não, aí depois já vai começar a história de Abraão. Queridos, você vê como que o nosso coração é enganoso, o nosso coração, ele tem esse mal dentro de nós, que é muito difícil a gente controlar. Que nós necessitamos muito da graça, da misericórdia, da bondade de Jesus em todo o tempo. Para quê? Para que o nosso coração não seja enganado pelo mal. Cuxi, Nimrode, ele era neto de Noé. Noé, segundo o pessoal que faz as contas das idades, ele ainda estava vivo durante esse tempo, né? Porque Noé viveu 600 anos, sei lá, viveu muitos anos.
Aí, eles já estavam maus. Essa descendência de Cã, que não havia amaldiçoado. Então, ela já era, tipo, revoltada. E o Nimrod, ele é a primeira protótipo de anticristo que aparece na Bíblia. Por quê? Porque ele é um rebelde, ele é contra Deus. Qual é a ordem de Deus desde lá do Jardim do Éden? Encham a terra, se espalhem, dominem a terra e encham a terra. Era para se espalhar pela terra. Deus fez um planeta maravilhoso, enorme, de grande, para que o povo enchesse a terra, né? E enchesse a terra do conhecimento do Senhor e vivesse desfrutando das maravilhas que o Senhor fez na terra para o homem. Mas só que o homem faz na sua desobediência, no seu coração ruim? O homem vai e não quer obedecer a voz do Senhor. Aí se corromperam tanto, que Deus teve que mandar o dilúvio. Agora, novamente, uns 300 anos se passaram mais ou menos do dilúvio. O povo já estava todo corrompido de novo, no mesmo intento. Quando a Bíblia fala aqui que Deus viu, eles falavam todos a mesma língua. Não é só que eles falavam a mesma língua, que eles falavam, se fosse, eu acho que era, sei lá que língua que era. A Bíblia fala que era, o judeu fala que era o hebraico, né? A língua original que eles falavam todos. Não é só que eles tinham só essa mesma língua, é porque eles também tinham a mesma intenção do coração. Qual era a intenção dos homens do coração? Era ser rebeldes contra Deus. Deus mandou espalhar e encher a terra, e eles estavam se juntando, e eles estavam querendo chegar aos céus, e eles estavam se rebelando contra Deus. Quando Nimrod apareceu como um grande caçador, e essa história de caçador aqui, não é só porque ele era um grande caçador de animais, não, gente. Ele era caçador de homens. Ele era um que dominava a mente do outro. Ele era um que dominava o coração do outro. Nós precisamos ter muito cuidado com as pessoas que nos dominam. Nós não podemos deixar ninguém dominar a nossa mente, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou batendo nessa tecla desde semana passada. Dessa história de um querer dominar o outro, querer manipular o outro. Isso não provém do Senhor. Quando Nimrod ele apareceu no cenário, este homem forte, poderoso, um grande caçador, não era só de animais, ele era um caçador de homens. Ele fazia a mente, ele manipulava, ele conseguia dominar a mente da pessoa. Então, qual é a notícia boa que eu tenho? Agora nós temos o capacete da salvação. Nós temos as armaduras de Deus. Para não deixar ninguém nos manipular. Manipular. E eu vou te falar. No meio religioso é onde mais acontece manipulação de mentes. Porque as pessoas têm esse espírito de Nimrod. Os líderes, né? Tem esse espírito de Nimrod, de querer dominar o outro, querer dominar e juntar para si um povo. Não foi isso que Jesus mandou fazer. Querer dominar um povo grande, não. Isso não provém do Senhor. Isso não provém do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, blinde a sua mente para que ninguém venha dominar a sua mente. Seja a tua mente transformada por Cristo Jesus. Tenha a sua mente transformada por Cristo, como Paulo falou. Então, ele começou a dominar as pessoas também, como um grande homem poderoso, que ele começou a ficar poderoso na terra, como nós lemos aqui a Bíblia. Ele começou a ficar poderoso e ele começou a dominar as pessoas. Aí ele falou assim para as pessoas que já tinham uma intenção no coração má. Porque eu vou te falar uma coisa, ninguém fica mal do dia para o outro. A pessoa ela já tem aquilo lá dentro dela. Ela só precisa de uma oportunidade para que aquilo que está dentro dela apareça. É isso que acontece com a pessoa. Como é que tem um ditado que a ocasião faz o ladrão?
Mas não é que a ocasião faz o ladrão, ele virou ladrão ali. Não, ele já tinha uma intenção ruim no coração. Quando ele viu a oportunidade para roubar, ele foi lá e roubou. Mas ele virou ladrão ali? Não, a mente dele, o coração dessa pessoa, ele já era dominado pelas trevas sempre. Aí quando apareceu a oportunidade, aflorou o ladrão que estava dentro dela. Você está entendendo o que eu estou falando? Por isso que nós precisamos ter tanto cuidado com a nossa mente. Dominar a nossa mente com a palavra de Deus. Não deixar ninguém dominar. Nem um líder religioso e nem um artista. Gente, por que é que o Brasil está afundado nessas bets, nesses jogos? Por quê? O povo brasileiro, a mente dele está fraca e tem alguém dominando a mente. Aí aparece esses influenciadores digitais que vai falar para você jogar. E a tua mente tá balançando, tá fraca. Você não tá com o escudo da fé, nem com o capacete da salvação. Oh, irmão Sina, paz do Senhor, Jesus, querida. Em nome de Deus, abençoe a sua vida. Ah, que irmão Sina, marca aí depois, já é outra. Tá sempre aqui, né, irmã Sina? Os ouvintes fiéis que aparecem aqui no Facebook e também pela rádio, você pode entrar em contato e falar, estou ouvindo pela rádio, nós vamos anotar seu nome aqui, nós vamos te presentear com um potinho, né? Vamos sortear potinhos que a Ritinha faz aqui, maravilhoso, da palavra de Deus. Então, a irmã Alcina, minha querida irmã Alcina, também já está na minha listinha para ganhar um potinho. Enfim, queridos, então, o nosso coração é mau. Se nós não brindarmos, o Nimrod, que está atuando no mundo, usando quem ele quer, o espírito de Nimrod, o espírito do anticristo, ele entra na mente de um líder qualquer aí, de um influenciador qualquer, e ele leva você, sabe para quê? Para a escravidão. Porque eu vou te falar uma coisa, no sequência da história aqui, ele fala assim pro povo, vamos fazer tijolos? Nada, irmão Cine, é um prazer ter você aqui na minha audiência. Vamos fazer tijolos e vamos fazer uma torre? Quem ia fazer tijolos, queridos? Qual é o povo que estava lá no Egito fazendo tijolo? Quando a gente fala em fazer tijolo na Bíblia, significa escravidão. Então, o bonito do Nimrod, que nem bonito é, né? O bonito que nem bonito é, porque ele pensa que é bonito ser feio, ele, dominado pelo espírito do anticristo, já quis dominar aquelas pessoas, colocar aquelas pessoas em escravidão para fazer tijolo, para construir a torre. E eu vou mais além. Naquele tempo, construía-se casas, construía-se palácios do quê? De pedra, de pedra. Não se construía de tijolo. Porque a pedra é uma coisa mais segura, né? A pedra é rocha, é firme. Quando os homens se propõem no coração construir coisas com tijolos, ele está abandonando Deus, está fazendo as coisas com as suas mãos. Porque fazer tijolo de barro é obra humana. Até a própria composição do tijolo, que é de barro mesmo, né? Então, é obra humana. O coração do Nimrod estava totalmente pervertido e ele conseguia perverter o coração de todos que estavam em volta dele. É por isso que eu estou insistindo em falar. Cuidado com as pessoas com as quais você convive, que querem dominar a tua mente e te levar para uma escravidão. Elas estão te chamando para fazer tijolos. Mas você não foi chamado para fazer tijolo. Você foi chamado para ser edificado na pedra, na rocha. Fazer tijolo é coisa de escravo. Mas se tem alguém dominando a sua mente, te prometendo mundos e fundos, falando um monte de coisa, ele está te escravizando. Ele está te levando para fazer tijolo. Pois bem, então já tem toda essa simbologia, que o tijolo é obra humana, não é de Deus. Parece que aqui Deus já está dando um alerta para nós, né? Falando assim, sabe, meu filho, a pedra que os construtores rejeitaram? Sim, desde os tempos de Nimrod, rejeitam a pedra, vão construir tijolos de barro. Fracos, obra de homem, que não tem durabilidade, que se acaba.
Porque na hora que Deus resolve interferir na obra humana, acabou para a obra humana. Né? Aí, queridos, ele vem e começa a fazer a obra dele, né? Vamos fazer tijolo, vamos fazer. Vamos fazer de pedra, não, vamos fazer de tijolo, é mais rápido. É mais rápido. É uma coisa nossa. Somos nós que estamos fazendo. Só que para isso Nimrod escraviza. Detalhe. Cuidado. Então, eles queriam crescer. Vamos deixar, olha o que ele fala aqui, ó. Aleluia. Ele já estava desobedecendo a Deus, que Deus manda espalhar na terra e ele quer juntar, né? E ele fala assim, para que o nosso nome não seja desconhecido. Eu quero ser famoso. Essa história de querer ser famoso é um laço para a maioria daqueles que alcançam a fama. Quantos, em busca de fama e de poder, se perderam no caminho, né? Quantos e quantos? Tem quantos que o espírito de Nimrod tira de dentro da igreja do Senhor, que cantava, adorava a Deus de dentro da igreja, e vai para o mundo buscar fama, reconhecimento, e o Nimrod deste mundo, né, o anticristo, o espírito do anticristo deste mundo, escraviza a pessoa. Por tudo porque ela queria fama, ela queria construir uma torre de Babel para ela. Né? Nós temos histórias de personagens conhecidíssimos, que eram da igreja, louvavam ao Senhor, e foram para o mundo construir uma torre para si mesmo, para ficar exaltado. Porque o espírito do anticristo chegou no ouvido deles e falou, você não quer ser famoso? Vamos edificar uma torre para você ser famosa? E saem da igreja e perdem a salvação. Elvis Presley, né? Ele era cantor da igreja nos Estados Unidos. Whitney Houston, né? Marília Mendonça aqui no Brasil. E tantos outros que a gente sabe por aí, né? De histórias. Pessoal que era da igreja, ouviram a voz de Nimrod, falou, vamos edificar uma torre, vamos ficar famoso? Vamos ganhar dinheiro? Vamos ficar poderoso? Aí eles foram. E aí eles foram enganados pelo diabo. Porque a única coisa que Satanás é pai, ele é pai da mentira. Tudo dele é mentira. Nada dele é verdade. Jesus falou que ele não se firma na verdade, né? Aleluia. Olha, ele fala, vamos edificar uma cidade, uma torre cujo cume toque os céus. É aquela síndrome de Satanás, né? De querer ser mais que Deus. E estabeleçamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Tem Bíblia que traz a tradução que fala, e fiquemos famosos. Estabelecer o nome é ficar famoso, conhecido, deixar o teu nome aí no hype da internet, da sociedade. Irmãos, isso leva a pessoa para o inferno. Isso leva a pessoa para o inferno. Meu Deus do céu, que Deus tenha misericórdia desses, né? Que ouviram essa voz e que agora estão ameleando para si os seus fazedores de tijolos escravizados, né? Que nem essa moça aí das Véticas, famosa Virgínia. Imagina, é tipo isso, irmãos. É para vocês entenderem. Arthur Miguel, meu amor, meu filho tá aqui. Aleluia. Beijo no teu coração, meu filho. Em nome de Jesus, mamãe ama. Aí, quando Deus viu aquilo, falou, mas será que agora... olha só, eles tinham o mesmo pensamento. Eles estavam unidos num propósito. Você vê como que vai longe quando nós estamos unidos num propósito? Tanto para o bem, quanto para o mal. Quanto para o bem, quanto para o mal. Se nós estivermos unidos num propósito, isso vai virar. Isso vai virar. Só que os propósitos, quando se unem para o mal, eles não dão certo, porque Deus entra com a providência. Deus interfere na ação humana. Ele não deixa o mal prevalecer para sempre. Pode ter certeza disso. Deus entra com providência, ele desce na terra, como aconteceu aqui. Deus desce na terra para confundir, para não deixar os propósitos do homem, do seu coração mau, já junto com Satanás, prosperar. Eles tinham o mesmo propósito. Olha que coisa linda.
eram unidos num só coração, numa só ideia. Jennifer, bom dia, aleluia. Às vezes faz com que você volte para... então, é por causa disso, por causa desses dominadores que estão dentro da igreja, ô Gilmara, né? Igreja é um lugar que prolifera muito esses Nimrods querendo dominar. Mas a gente tem que permanecer firme na nossa fé, firme em Cristo Jesus. Ter a nossa mente para Ele, o nosso coração para Ele, né? Que a gente não se deixe dominar por ninguém. Então, queridos... Irmã Rosângela, a minha próxima aí, ó, do meu pote, meu Deus do céu. Oi. Eu vou ter... Olha, eu vou ter que trabalhar para pagar os potes da Ritinha, gente, pelo amor do Senhor. Mas é uma alegria no meu coração poder fazer isso. Irmã Rosângela também está na minha lista. Fica aí, irmã, fica aqui sempre participando, né? Para você receber o seu presentinho também. Você já estava já no meu coração para te dar o potinho. Então, queridos, ser unido num propósito para o bem é o que Jesus mais quer. Agora, ser unido para um propósito maléfico, Jesus desce na terra. E essa palavra, Deus me deu ela semana passada, quando eu entendi que o mundo evangélico está unido com a Michele Bolsonaro para um projeto de poder, né? Eles querem o poder. Eles acharam na Michele Bolsonaro a escada de Babel deles. Só que Deus já desceu e já confundiu tudo. Não vai acontecer isso. Não vai. Deus não vai deixar acontecer. Porque não é esse o propósito dele para o Brasil. Entendeu? Então, queridos, aí Deus vê e Deus desce na terra. Deus desce na terra para confundir, para destruir os projetos de Satanás. Se por um acaso, deixa eu liberar uma palavra profética aqui para você. Se por um acaso você percebeu que se uniram contra você, num motim contra você, no teu trabalho, na tua família, eu não sei, mas você percebeu que se uniu ali um grupinho, no mesmo propósito, na mesma intenção do coração, na mesma linguagem. Se eles se uniram para te destruir, eu quero te dizer nesta manhã, Deus viu e Deus já desceu e Deus já desbaratou esse intento de Satanás contra a tua vida. Recebe, que é de Deus. Aleluia? Aleluia, glórias a Jesus. Porque Deus, na hora que ele vê uma união para o mal, Deus entra e destrói e desbarata os planos do inimigo. Se por um acaso você estava passando por isso, recebe, porque Deus entrou com providência e destruiu esse motim contra a tua vida. Não vai ter, Deus não vai deixar. Então eles queriam o quê? Poder. Nimrod queria o quê? Poder e fama e autoridade. Sobretudo, ele era um rei poderoso. Mas Deus entrou, confundiu, e confundiu as línguas, e agora eles estavam todos, não tinha mais o mesmo propósito, não tinha mais a mesma língua, não tinha mais eles como se eles se comunicarem para um bem comum. Aí teve que ir cada um para um lado, e povoar a terra, porque o propósito de Deus, Satanás não impede. Aleluia! Desde a antiguidade, a Bíblia diz que nunca se viu e nem se ouviu falar de um Deus que trabalha, de um Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Desde a antiguidade, desde Nimrod, o homem, ele se levanta contra Deus. Mas não adianta, Deus interfere na história. Não tem como. Quem tentará acusações contra o escolhido de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. Deus desce na terra nesta manhã para ver a tua situação e para desfazer o motim que havia contra a tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém. Porque ele permanece o mesmo Deus. Ele permanece o mesmo Deus. Ele continua descendo na terra e desfazendo os planos de Satanás de domínio em nome de Jesus Cristo. Você não nasceu para fazer tijolo no Egito e nem na Babilônia. Você nasceu para edificar a tua casa numa rocha. Aleluia! Não seja escravo. Não dê a sua mente para Satanás para te escravizar. Também não dê a sua mente para quem Satanás usa na terra para escravizar você.
Não permita. Não permita esse domínio na sua mente. Se liberte hoje, em nome do Senhor Jesus. Que o sangue de Jesus quebre as algemas, quebre essa força que Satanás está tendo na sua mente. O espírito de Nimrod cai hoje por terra, em nome de Jesus. Porque nós não nascemos para ser escravos, gente. E quem é que nos domina? Satanás usa as pessoas também. Né? É por isso que a nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra Satanás. Porque é Satanás que está por trás da pessoa, que está aí armando contra a tua vida. Não vai ficar com raiva da pessoa, não. Vai orar, repreender Satanás da vida dela, que ela volta a ser uma pessoa boa. Né? Ser sua amiga. Amém, queridos? E Deus entra e destrói, né? Deus entra e destrói, porque Deus não deixa prevalecer o mal. Nem na minha vida, nem na tua vida, e nem em lugar nenhum, nem no Brasil e nem no mundo, porque logo Jesus vai voltar e vai, esse plano de Nimrod, da nova ordem mundial, né? Que a gente fala aí, os poderosos da terra, os globalistas, o plano da China. Não, acabou. Jesus vem vindo aí para destruir os reinos dessa terra. Tudo que eles tentaram fazer e crescer, e fazer uma torre, e ser grande e poderoso, vai acabar com o sopro da boca do Senhor. Diz a palavra de Deus. Com o sopro da boca do Senhor, Deus desce. Deus desce na terra. Deus desceu, confundiu. Agora eles não tinham mais como ser... esse objetivo deles em comum aí acabou. Acabou para Satanás, acabou. Foi cada um tocar sua vida, encher a terra, né? Como Deus tinha falado desde lá do Gênesis. Multiplicai, crescei, enchei a terra. Essa é a ordem. Aí vem o Bill Gates da vida. Você pensa que o espírito de Nimrod não tá rondando? Tá aí, gente. Ele opera. Ele opera nas mentes e nos corações. Ele tá aí falando que a Terra não tem condição de ter mais de 500 não, como é que é? 500 milhões. Ele quer reduzir a população da Terra. Ele fala que a Terra não tem condição de suportar os seus moradores. É por isso que precisa matar muita gente, através de picadas, através de tanta coisa que eles fazem, para ir matando. Porque eles acreditam nessa mente demoníaca deles, que eles têm que reduzir a população da Terra. É espírito de Nimrod. E Deus fez a Terra e falou pro povo, encham a Terra. Aí vem o Bill Gates da vida e fala que tem que reduzir até a população da Terra. Ele opera por Satanás. Ele opera por Satanás. E Deus falou para encher a Terra. Deus não falou que é para ter pouco filho. Ai, gente, essa é a verdade. É para multiplicar, é para encher a Terra. Não é para ficar com um filho, 2 não, de nós estamos errados. Por quê? A mente nossa foi transformada, nós estamos fazendo tijolo na terra. Nós estamos escravizados aqui. Nossa mente já foi confundida, mas isso é outro assunto para outra hora, né? Que eu nem sei como é que fala, eu nem teria coragem de entrar nisso aí. Aleluia! Sobre ter filhos, né? Eu mesma só tive 2. Não era isso que Deus tinha. Aleluia, aí então Deus desceu, confundiu todos, acabou com aquele intento de Satanás, foi cada um para sua servir, né, construir aí suas cidades, cada povo, cada língua e tal. Só que aí, olha só, foi uma maldição ali em Babel, né? O que é que aconteceu no dia que Deus derramou o Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2? O que aconteceu de maravilhoso lá? Para eu te falar que nós não estamos nisso aí não. A nossa promessa é grande. Capítulo 2 do livro de Atos diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. De repente veio do céu como um vento impetuoso e veemente, encheu toda a casa que estavam reunidos, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando por causa da festa, né? Judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são os galileus todos esses homens que estão falando?
Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pardos e medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar as grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam surpresos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros zombavam e diziam que eles estavam bêbados. O que aconteceu aqui no dia do Pentecostes? A maldição da Babel caiu de vez, porque agora, com o Espírito Santo, eu e você vamos andar unidos no mesmo propósito novamente. Apesar das nossas línguas diferentes, nós vamos nos entender, porque nós vamos ter uma linguagem. Qual? A do céu. O propósito qual que é? O céu, o reino de Deus. Você viu? Antes, Deus teve que chegar, eles tinham um mau intento. Eles tinham um mau intento na Torre de Babel. Um mau intento. Eles queriam dominar. Agora, mesmo nós falando em outras línguas, nós temos uma língua universal que nos une. Qual? A linguagem do amor, da Bíblia Sagrada, aquela linguagem do Evangelho, né, da graça de Deus, que vai chegar em todas as nações da terra. E nós estaremos unidos no mesmo propósito, que é o reino de Deus. Você vê como que Deus é maravilhoso? Havia uma maldição lá. Quando Jesus vem, ele quebra todas as maldições. Agora, o que era maldito passa a ser bendito. Porque agora nós vamos falar uma língua só. A língua de Deus. A língua do reino eterno. A língua do evangelho da graça de Deus. E por isso, a gente se chama de como? Irmãos. Oh! Aleluia, meu querido, não importa em que congregação você esteja, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Deus nos uniu novamente. Aquilo que ele tinha espalhado lá na Torre de Babel, porque o intento deles era mau, agora ele junta novamente esse povo em todas as tribos, línguas e nações. Olha que coisa maravilhosa. Ele junta um povo novamente, para que tenham o mesmo intento, o mesmo pensar. Qual que é o nosso intento, qual que é o nosso pensar? Espalhar o evangelho por toda a terra, né? Ide, pregai o evangelho em toda a terra. Nós temos agora um mesmo intento. Falamos uma mesma língua, a língua do céu. Nós vencemos Satanás em nome de Jesus. Nós vencemos não, né? O Senhor Jesus venceu e mostrou, agora sim, eu, o verdadeiro rei, tenho um povo que não faz tijolo, porque eles não são escravos. Eles são os meus amigos, como disse Jesus. E eles são edificados na rocha, eles não fazem tijolos. Porque eles estão edificados em mim. E agora eu sou o comandante supremo deste povo. Nimrod, você perdeu. Porque a minha obra é eterna e a tua é passageira. A tua torre caiu, mas a minha é eterna. E o meu povo me obedece. E o meu povo me ouve. Porque eles são as minhas ovelhas. E eles proclamam o meu evangelho em toda a terra. E o famoso aqui sou eu e não você. Oh, aleluia, glória a Jesus. Você entendeu? Você entendeu? Oh, Ritinha, que horas são? Esqueci meu relógio hoje. Falta 12 minutos. Acha? Vamos embora então. Vamos embora. Creia nisso. Hoje você faz parte do povo escolhido do Senhor. Você está unido com seus irmãos em toda a face da terra. Jesus desfez a maldição da Torre de Babel, que nos separou, né? Cada um por um lado. Aí ele começou uma história lá com Abraão para completar essa obra maravilhosa e mostrar para Satanás: o povo é meu e você não presta. Sai fora. Você é um caído, um derrotado. A tua obra é de tijolo. Você não vai mais escravizar ninguém, porque o meu povo é livre, porque foi para a liberdade que eu os libertei. E eles não são mais escravos, eles estão livres em mim, em nome de Jesus. Pedro Henrique, meu amado irmão, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Queridos, beijo no coração de todos, até segunda-feira que vem. Passe aí a novidade, que nós vamos estar sempre sorteando o potinho aqui da promessa.
E que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com você, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, amém, amém. Shalom, shalom, shalom. Até segunda-feira, querendo Deus. Amém.